Bom, gente, acho que a gente está no ponto para iniciar. Agradeço aí a compreensão de vocês. Agradecer também o preenchimento da pesquisa. Primeiro, meu nome é Armando e eu venho lá... Oi, Armando, é isso aí. Lá na Central ia ser mais ou menos isso. Eu venho lá do Ceará, região ali de Nazaré, Cafarnaum, Betsaida. Sempre incerto se alguma coisa boa pode vir de lá do Nordeste, né? Deve ser algum nordestino aí reivindicando. Aí, sim, é um cearense, né? Tá bom. Mas é um prazer estar aqui com vocês e um privilégio também poder compartilhar. E eu tenho absoluta certeza que nós temos homens e mulheres de Deus aqui com tantos testemunhos, tanta vida, tanta experiência, que poderiam estar aqui nesse mesmo lugar. Mas eu me sinto feliz também em poder abrir o meu coração e compartilhar alguns pensamentos, algumas coisas que me instigam a cada dia, que eu procuro manter na minha memória todo o tempo. Faço reflexão, às vezes até com o pessoal que serve comigo lá na IBC, e ter o privilégio de abrir com você e te levar a pensar comigo sobre essas coisas é um privilégio. Eu quero submeter ao meu Senhor hoje à noite para que tudo que eu diga aqui esteja absolutamente escondido atrás da cruz de Jesus, né? E que aquilo que vocês, porventura, possam abstrair do que vai ser dito, que seja, em primeiro lugar, aquilo que for palavra de Deus, lida, e depois da experiência da vida, das coisas que a gente relata sobre a trajetória ministerial, que isso seja filtrado por aqueles que têm sabedoria e sabem que cada igreja é uma igreja, cada cidade é um contexto diferente, cada comunidade tem as aplicações peculiares. Uma coisa que eu diria, quase eterna nesse sentido, são os valores. A gente sempre diferencia um programa de um valor. Uma escola bíblica é um programa. O valor é o ensino, que pode acontecer e deve acontecer em toda e qualquer instância. Por exemplo, a escola dos nossos filhos é um programa. O ensino é um valor. Quando você ensina a criança em casa, mesmo informalmente, você está em casa, estabelece talvez um programa mais informal, mas o valor continua sendo ensino. Nós temos que aprender a diferenciar essas coisas, porque o programa de lá nem sempre é aplicável aqui. O programa daqui nem sempre é aplicável lá. Esse é um problema de quem faz essa feira de compras em congressos e em outras comunidades que a gente normalmente visita. Muitas vezes nós saímos debaixo do braço com o pacote, e o pacote ele não se encaixa bem na nossa realidade, e às vezes ele desce quadrado, né? Como diz o pessoal da cerveja aí, desce errado na nossa alma, na nossa mente e no nosso coração. Agora, quando você vai a um congresso, a uma feira, a uma igreja, e você, além do pacote, você leva, acima de tudo, o valor que entrou no seu coração e fez parte do seu DNA, aí tudo fica mais fácil, porque o pacote é relativo, mas o valor é absoluto. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui é muita coisa que tem a ver com valor, são valores bíblicos, que aplicáveis ao contexto cearense, na realidade que nós estamos vivendo, redundam em práticas que podem ou não serem relevantes para a vida de cada um de vocês e para o ministério de cada um de vocês. Então, eu já disse isso nos outros seminários e só repetir, redundante, para quem obviamente já conhece, já viu, já ouviu. Eu não nasci num lar cristão, me converti de 17 para 18 anos de idade, uma realidade muito questionadora, vim de experiências muito ruins, outras boas, família estruturada, mas muito questionamento no meu coração em relação a muita coisa na vida, e o envolvimento com a Igreja Romana, com o Espiritismo, com a Umbanda, e com tantos outros projetos, até que Jesus me resgatou, através do testemunho de uma garota na minha escola, que hoje é minha esposa, e eu fui inserido, primeiramente,
levado à pessoa de Jesus e transformado por Ele de uma forma miraculosa, que eu ainda não entendo tudo, mas outra coisa foi que eu fui inserido numa igreja, numa comunidade. E o que eu conheci logo no início do que representaria para mim uma igreja, uma comunidade, foi não apenas um grupo de pessoas, mas, além disso, foi também um lugar, uma estrutura localizada, hierarquizada, bastante complexa, embora com poucas pessoas gravitando nessa complexidade. Isso tudo sempre me fez questionar, porque à medida que, como jovem, eu comecei a ler a Bíblia, como eu lia outros livros de outras literaturas revolucionárias antes da minha conversão, eu passei a ler a Bíblia pelo amor, por Jesus, pela transformação, pela radical entrega. E ao ler a palavra de Deus, ao ler a Bíblia, eu comecei a me tornar um questionador do modelo em que eu estava inserido. Na minha conversão, lá na Zona Norte de São Paulo, numa igreja batista regular, de tradição regular, uma denominação bastante tradicional, da qual eu herdei um amor profundo pela palavra de Deus, é o legado que eu mais aprecio, e a integridade do meu pastor, a quem eu sempre faço questão de mencionar. Hoje ele é aposentado, pastor Renato de Oliveira Volpe, um homem de Deus, um homem simples, um homem que amava a Escritura. Mas, além disso, eu também herdei, porque fui inserido numa estrutura denominacional, numa estrutura de igreja local, num posicionamento pastoral, diaconal, que me fez questionar sempre. Depois eu conheci o modelo missionário, a atuação dos missionários americanos, o contraste entre a vivência de um missionário, a vivência de um pastor de igreja local, como o meu pastor, que morava no fundo da igreja, um homem simples, que tinha que colocar uma bacia de alumínio quando chovia em São Paulo, e em contraste com as casas que eu visitei lá no Brooklyn, de homens que eram os chamados missionários para abrir o trabalho ou dar sustentação ao trabalho aqui no Brasil. E isso tudo sempre foi para mim um motivo de muito questionamento, porque eu me tornei um empresário logo cedo, eu tinha uma condição financeira que me fazia gravitar entre esses mundos, mesmo vindo de uma família muito simples, e eu não entendia aquela realidade do Evangelho aplicado naquele contexto. Tudo muito amarrado, tudo muito perene, tudo muito engessado. Isso tudo sempre me fez questionar, até que eu saí fora do país, fui estudar um pouco e depois retornei, fui a Fortaleza, fui convidado para pastorear uma igreja em Fortaleza em 83, também, ano que vem eu faço 30 anos no ministério, na mesma igreja, e lá nós iniciamos com um grupo pequenino mesmo, as 18, 20 pessoas que estavam lá no início, e ali eu tinha o grande sonho de tentar implementar aquilo que eu via, lia e apreciava, que era essa fluidez do vinho novo, que eu gostaria que nós pudéssemos lá em Fortaleza ter um odre novo, sempre novo, para conter a dinâmica do Evangelho de Jesus. Mas, pelo contrário, eu vi de novo uma igreja engessada, e o Senhor foi me levando, pouco a pouco, a romper com determinadas coisas, barreiras, sair fora daquelas 4 paredes, chamar de templo o povo e não o local, e as transformações foram acontecendo ao longo dos anos, é realmente uma longa história. Mas tudo isso sempre me faz refletir naquilo que de verdade é a Igreja de Jesus que prevalece nesse século XXI e que prevaleceu em todos os séculos passados e vai continuar prevalecendo. Então, na palavra do simplesmente João, a gente tratou do indivíduo, do ser humano, do líder. E nesta palavra da visitação divina, é o mesmo texto que eu já usei nos nossos encontros lá em Fortaleza, com amigos pastores que vão lá ver o que é que está acontecendo e talvez me acudir em oração, né, para saber o que é que está rolando lá no Ceará. Então, a gente se encontra lá e começa só a pensar alto e falar sobre o redesenho da igreja, é algo que tem batido assim no nosso coração nos últimos anos. Eu quero compartilhar com você, o nome ficou Visitação Divina, e eu peço ao Espírito de Deus que aplique aquilo que for pertinente ao coração de vocês,
qualquer palavra, experiência pessoal, coisa que vem do humano, do homem, tem que ser filtrado. O apóstolo Paulo é que diz lá em Gálatas 6,14, né, a mim muito pouco se me dá me gloriar ou trazer qualquer glória pessoal. Eu quero me gloriar na cruz de Jesus, onde eu estou crucificado ali, e eu não tenho nada de que me gloriar. É graça, pura graça, sempre pura graça de Jesus. Então vamos lá. Primeiro, o Grande Catecismo de Westminster, de 1647, aliás, são 2 catecismos, o maior e o menor, o pessoal reformado conhece muito bem. Ele é elaborado em forma de perguntas. Das 196 perguntas do Catecismo Maior, que foi elaborado por Palmer e Tuckney, a primeira pergunta e a primeira resposta, aliás, define de forma maravilhosa a finalidade suprema e principal do ser humano. Diz mais ou menos assim, né? A finalidade suprema e principal do ser humano é glorificar a Deus, trazer glórias para o nome de Deus, para a pessoa de Deus, e ter nele, em Deus, o seu prazer, o seu gozo eterno. Este texto tem balizado e fundamentado a teologia, a conduta de tantos homens e mulheres de Deus, de tantas denominações, exatamente depois da Reforma. Mas, quando eu penso numa declaração dessa, tão profunda, pensar sobre essa finalidade última do ser humano, como glória e prazer eterno, parece que nós estamos sendo, içados para o depois da morte. Parece que é uma coisa distante, longínqua, que um dia, quem sabe, vai acontecer na vida de cada um de nós. Porque aqui e agora, tudo parece um pouco distante, pouco factível. Parece que isso aqui não funciona muito bem. E, na verdade, eu acho que nós não funcionamos muito bem, ou não compreendemos muito bem isso, e sempre projetamos para um futuro onde nós finalmente estaremos na presença do Senhor para sempre. A razão que isso acontece é que nós não nos damos conta da real, factível, poderosa presença de Deus no nosso meio e em nós. A falta da percepção real de que nós somos um povo na presença de Deus todo o tempo. Esse encontro, essa íntima comunhão entre Criador e criatura, parece ser um anelo de ambos. Tanto Deus quer isso todo o tempo, estar no meio do seu povo, habitar no meio do seu povo, como nós também fomos criados para isso, para estarmos sempre percebendo, usufruindo, gozando, tendo prazer tremendo na presença dele, todo o tempo. Não é futuro, é aqui e agora. Então, esse encontro, essa íntima comunhão entre Criador e criatura, que é um anelo intrínseco, é muito claro em toda a Escritura. Em Êxodo 29, 45, ele diz: habitarei no meio dos filhos de Israel. Deus usa várias palavras. Habitar, 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 estar no meio do teu povo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pois é, Deus está lá, Jesus está lá à direita do Pai em majestade. Mas ele vai e deixa o Espírito, exatamente porque enquanto ele estava aqui na terra, poucos podiam tocá-lo e estar com ele. O que é fantástico é a presença do Espírito que pulveriza essa presença divina, essa onipresença se torna mais factível. E agora, ele não é apenas tocado por alguns iluminados, mas o Espírito está em todos que o recebem como Senhor e Salvador. Fantástico isso. Despertar as pessoas para o fato de que elas andam sempre na presença de Deus. O salmista diz: eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é só um anelo futuro, é um anelo da representatividade da glória de Deus enquanto havia ajuntamento, assembleia, mas também Davi no Salmo 63 era capaz de falar do templo
Ele tinha lembrança do templo, ele olhava na direção, mas ele sentia e sabia que Deus estava com ele, a destra do Senhor. Ele estava sob as asas do Senhor. O Salmo 63 é incrível, porque o cara está lá perseguido no deserto, passando um perrengue, como diz o cearense, sendo perseguido, terrível, mas ele incorpora, ele sente a presença, ele sabe que está ali, ele curte, ele tem prazer, então não é uma abstração para o futuro, é aqui e agora. Este anelo, ou realidade desse encontro, transformado numa declaração histórica, cotidiana, pregada, recitada, cantada, às vezes pode se tornar, de novo, uma abstração mental, na medida que substituímos a essência do encontro de seres. O que nós estamos promovendo enquanto povo de Deus aqui, ou líderes, é um encontro de seres, um ser divino com um ser humano. Anelo dele, necessidade nossa. Mas parece que isso é uma coisa meio distante, principalmente quando nós substituímos a essência deste encontro de seres por meio de atividades humanas totalmente incapazes de produzir essa real presença, essa real comunhão com Deus. Isso é muito importante. Presta atenção aí. Neste caso, qual seria o fim último da igreja? Se o fim último do ser humano, se a vontade de Deus, se a necessidade humana é a promoção desse encontro, qual é o fim último da igreja? Estamos aqui para quê? Qual é a finalidade última da igreja do Senhor? Esta igreja que continuará prevalecendo. Queridos, apenas promover o encontro, a comunhão, a intimidade dos que se fazem presentes com a presença inevitável, porque Deus é onipresente. Ele está em todo lugar, e seu Espírito no seu corpo. Então, nosso papel é só esse, é propiciar, estimular, fazer com que as pessoas percebam, onde quer que elas estejam, que o Senhor está presente, e que eles podem usufruir dessa preciosa comunhão. O fim último da igreja e da liderança é promover o encontro, a comunhão e a intimidade dos que fazem, ou dos que se fazem presentes com a presença inevitável. Eu gosto desse texto, eu sempre tenho que me lembrar dele todo o tempo. Qual é o meu papel? Pode ter tenda, pode ter prédio, pode ter escola, pode ter o que for, pode ter programa, pode ter música, pode ter o que for. Mas eu preciso me lembrar desse texto, o que Moisés fez. Ele levou o povo fora do arraial, e eu gosto dessa frase aí, fora do arraial, ao encontro de Deus. De alguma forma eu tenho que levar as pessoas a esse encontro pessoal, íntimo, com Deus, todo o tempo. Agora, para isso eu preciso experimentar essa presença, porque, de novo, senão eu vou falar apenas como um discurso. Se isso não for realidade na minha vida, se eu não for capaz de adorar a Deus onde quer que eu esteja, se eu não for capaz de chorar na presença de Deus, ou precisar ser estimulado por alguém para fazer isso, e apenas discursar sobre esse encontro, não vai dar certo. O povo não apenas não vai compreender, como não vai ter nem como perceber na nossa vida o exemplo de quem anda na presença de Deus. Foi isso que Moisés fez, levou o povo ao encontro de Deus. Por isso, tudo o que fazemos como indivíduos, como líderes, como igreja, toda a nossa programação, tudo que a gente inventa de meios, de métodos, tudo deveria ser avaliado à luz deste objetivo maior. Será que nós estamos promovendo ou preparando o povo para uma visitação divina, para a percepção de que Deus está entre nós, Deus está na pessoa que o tem como Senhor e Salvador, de uma forma especial?
Eu acho que só assim a gente vai cumprir o legado daquele que é chamado de Emanuel. Deus conosco, Deus conosco. Aliás, é isso que deveria acontecer. E eu quero substituir essa coisa da habitação por uma palavra que eu acho muito preciosa no Velho Testamento, é a palavra visitação. Deus é onisciente. Deus está nos céus, na terra e no inferno. Porque a onipresença de Deus, a onipresença de Deus indica que todos os elementos da natureza, todas as coisas criadas, todas as criaturas são sustentadas pela palavra do seu poder, e significa a sua presença. Ele fala e acontece, e o Espírito de Deus paira e as coisas se sustentam. Quimicamente, fisicamente, todas as moléculas se sustentam por uma palavra poderosa do Senhor. E por isso no inferno, os demônios, o diabo, quem você imaginar que possa gravitar por lá, jamais existirá, ou jamais existiria, não fora a presença criadora, sustentadora do Senhor. Quando eu entro lá nas prisões, quando eu vou para os buracos lá de Fortaleza, ou quando eu tenho contato com pessoas que você vê que não tem absolutamente nada de Deus nele, eu fico olhando e pensando, ele está sendo sustentado pela palavra do Senhor. Até esse maluco bandido que atira e mata 40, 30, 10, 20, ele está sendo sustentado, ele não sabe, ele não percebe, ele perdeu a noção, mas é Deus que o sustenta. Qual é o diferencial, então, da minha relação com Ele? Se Ele é onipresente, se Ele está em todo lugar, é porque, a despeito disso, de quando em quando o Senhor nos visita. Não é que Ele não estava e passou a estar, é que Ele passa a estar ali de uma forma muito especial. Ele visita a mulher estéril e ela tem filhos. Ele visita a nação e a libertação. Ele visita um povo e o povo é destruído. Quando ele age na sua ira contra o pecado e diz, cessou o tempo, passou o tempo. Jó identifica isso. Quando ele fala, a tua visitação guardou o meu espírito. Enquanto cientistas, ufólogos, astrônomos e tantos outros tentam estabelecer um contato com os seres extraterrestres, há um instituto americano que envia sinais para o espaço há anos, sinais codificados. Eles mandam sinais e eles estão caminhando por aí, esperando que um dia um ser qualquer nas galáxias receba o sinal, decodifique o sinal e mande de volta uma resposta qualquer, dizendo, estou aqui, tem gente aqui. E o ser humano está atrás de um contato extraordinário, extraterrestre, de todo jeito. São milhões e milhões e milhões de dólares que são investidos nessa busca e nessa procura. Aí, quando eu abro a Bíblia está repleta de personagens intergalácticos. Aliás, eles são até de fora, tem uns bichos diferentes. Eles são anjos, bons, maus, a serviço dos santos, Hebreus 1,14. Eles estão por aí. E aqueles do mal que encarnam, de onde vieram? Quem são esses? Mas além disso tudo, essa palavra poderosa, pasme, ela revela para nós que nós temos contato imediato com a divindade, com o Criador, com o dono do universo, com aquele que é maior do que todas as coisas. Coisa fantástica. Isso deveria ser mais valorizado. Por isso Jó diz, a tua visitação guardou o meu espírito. Então, ao longo da história, e em diversas instâncias, o ser humano estabeleceu contato com o Criador e a sua glória. Me acompanha aí. Cada encontro era fruto de uma visitação, um termo hebraico lindo, uma visitação divina, que resultava em íntima comunhão e intimidade preciosa, ou condenação e maldição. Era assim. Por exemplo, em Êxodo,
Aliás, eu não tenho esse texto aqui, mas em Êxodo 32, 34, ele diz: vai, pois agora, conduze o povo para onde eu te disse, eis que meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, eu vingarei neles o seu pecado. O que Deus está dizendo, eu estou lá, eu o sustento, mas eu vou visitá-lo de uma forma que eu vou mover a natureza, eu vou fazer com que algo aconteça nessa minha visitação especial. E aí eu quero caminhar um pouquinho com você na história da redenção. Começando lá no Éden, coisa linda. Deus se manifestava na intimidade familiar, pensa. Ele vinha no quintal de casa. Na viração do dia, tinha uma coisa especial. De novo, onipresente. Mas imagina a visitação pessoal, que de uma forma que nós nem sabemos como, o Senhor dialogava com o homem, falava na língua humana. Deus se manifestava na intimidade do lar. A voz que passeava no jardim pela viração do dia estabelecia intimidade, até que com a desobediência humana veio o flagrante, a separação, a promessa, e o homem foi expulso daquela área. Mas tudo começou com uma intermediação. Aliás, sem intermediação qualquer. Era o Senhor e o homem. Preste atenção nisso. Quando Deus se revela em Gênesis, quando Deus tem a intimidade com o ser humano, não tem nenhum intermediário, não tem nenhum registro escrito, nada. Depois, fora do Éden. Fora do Éden, o contato continuou pessoal. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Ele é descrito como um homem que andava com Deus. A continuidade de uma intimidade. Até que a visitação divina condenou a raça humana, salvando apenas uma família liderada por alguém que também, o quê? Andava com Deus. Noé. Ele também andava com Deus. Que anelo, que coisa maravilhosa, que privilégio, que gozo, que prazer. Nada podia dar mais sentido à vida do que perceber essa visitação e essa presença de Deus. Mas aí, olha o que aconteceu. E agora nós começamos a perceber algo com o qual nós podemos dizer, nos identificamos, irmão. Chega Babel. Na sequência histórica, a raça humana alienada e decaída decidiu, preste atenção agora, fabricar uma comunhão com base no esforço e na construção humana. O homem chegou ao ponto, a ousar construir com suas próprias mãos, seus próprios meios, a sua própria sapiência, a sua própria sabedoria, um meio de conseguir essa comunhão com o divino. Olha o texto. Vamos construir uma cidade. E vamos construir nessa cidade uma torre. Por que uma torre? Por que essa pirâmide ou esse zigurate? Por que essa escadaria, essa altura? Por que esse monte? Você anda lá pelo interior do Ceará, e ali naquela região de serras, seja qual for ali, a natureza linda, tudo verde, tudo bonito, de repente você encontra um caminho, pintado de branco, de longe, quebrando o cenário, trazendo algo estranho, esquisito, àquele verde tão lindo. É uma escadaria onde as pessoas sobem escadas e mais escadas e mais escadas para encontrar-se com a divindade no alto do morro. E é curioso, porque eu nunca vi ninguém fazendo uma caverna, um poço para encontrar com a divindade lá embaixo. Talvez porque a noção de que lá embaixo está o diabo. Mas é sempre no alto. De onde vem isso? Está aqui, ó. Ao perceberem a possibilidade de talvez, não sei, lucrar com isso, ou manipular essa presença, quem sabe, cobrar entrada na torre,
vender um panfletinho, um tour. O homem disse, nós vamos construir um prédio. E esse prédio vai ser o local onde nós vamos conseguir tocar os céus. O texto não diz, mas basta você estudar um pouquinho sobre os aspectos geográficos, sobre a própria paleontologia. Você pode estudar o que os seres humanos faziam naquela época, a arqueologia, e você vai encontrar essa tentativa de subir ao monte para tocar os céus e falar com Deus. E o pior, junto com essa tentativa da construção artificial e humana para propiciar o momento do homem com Deus, tem um outro objetivo por trás. Qual é? Fazer célebre o nosso nome. Porque a hora que eu construo. Eu levo o meu nome. Nós vamos colocar ali o nosso nome. Não é o nome da divindade, é o nome da criatura. O nome. E aí, o que acontece? Deus visita a obra. Mas eu não sei por que ele não destruiu a obra. Ele confundiu a comunicação e obrigou todo mundo a se espalhar. Deus frustra os planos humanos e demonstra o quanto somos incapazes de criar intimidade institucional com o Criador. A intimidade do Senhor, amados, será sempre construída pela busca individual e pela singela reunião de 2 ou 3 em meu nome, diz o Senhor. E isso em qualquer lugar, pasmem, debaixo da mangueira, debaixo do cajueiro, no parque, na casa, na intimidade. Só que, de novo, nós estamos tão ligados nessa abstração de que a glória de Deus e viver para Ele é uma coisa que é um futuro tão distante, tudo é tão eterno, que nós não nos exercitamos muito nessa coisa de permitir a percepção da presença de Deus no dia a dia da vida do crente. E aí nós criamos, ao longo da história, sim, a continuidade do templo, do Velho Testamento. E da Babel, que tem o sinal, que tem o cartaz, que tem o seu nome, que tem o seu carimbo. Nós construiremos. Enquanto o Senhor está dizendo, não é assim. É na intimidade, é na simplicidade. 2 ou 3 reunidos em meu nome em qualquer lugar. Não é possível, porque não terá o mediador, não terá o meu nome, não terá a minha presença. Babel é esse símbolo da busca frustrada das religiões e das denominações que fazem dos símbolos, dos prédios, dos célebres nomes, os instrumentos que promovem a comunhão entre Deus e os seres humanos. Eu nunca entendi por que é que nós insistimos em chamar prédio de templo. Devia chamar Torre de Babel. Ah, mas aí a justificativa, não, lá em Atos diz que a igreja primitiva se reunia de casa em casa e no templo. Eu ouvi isso aqui nesse congresso. No templo. No templo? Que templo? Sabe como é que eu entendo esse templo? É a mesma coisa de nós nos reunirmos no pátio da Aparecida do Norte. É o templo de Aparecida. É o templo de Juazeiro do Padim Cisso. É o templo de São Francisco. É o templo e o pátio onde os espíritas se reúnem. Como assim, pastor? Não era o templo judaico? Sim, era o templo judaico. E o que estava acontecendo no templo? Os judeus estavam o quê? Sacrificando. Ou não? E ao sacrificarem, o que eles estavam fazendo? Ignorando o Cristo que já morrera na cruz e ressuscitara ao 3º dia. Para cessar o sacrifício. Para entrar num templo eterno. Para estabelecer. Isso aqui é pós-Pentecoste, amados irmãos. O que a gente diz que era, de casa em casa, esse negócio aí deve ser G1, G2, G15, G20, G30. Mas essa do templo não tem erro. Essa aí é no templo. Aí a gente chama de templo, depois a gente chama de santuário. Aí a gente chama esse lugar aqui de altar e põe em cima
o bispo. Depois traz os elementos da ceia e os transforma, não na transubstanciação católica, porque nós renegamos, mas meia dúzia de iluminados pegam os elementos, oram pelos elementos, consagram os elementos e o povo come. Porque ninguém tem a graça e o poder de orar, a não ser o bispo. Domino vobisco et cum spirito tuo. Altar. Templo. Ah, mas pastor, isso aí é um modo de dizer. É um modo de dizer? Sim. É o modo de construir a Babel e a torre e fazer célebre o nosso nome. Porque não era assim, nunca foi assim. Os judeus, os primeiros convertidos, estavam ali no pátio do templo porque eles eram judeus, porque moravam em Jerusalém, porque estavam na transição da compreensão. É ali que Pedro se levanta, talvez como Moody fazia, no meio da praça, em cima de uma caixa qualquer, e dizia, presta atenção aí, vocês, judeus, vocês mataram o Senhor, mas o nosso Deus o fez Senhor e Cristo. Então arrependam-se. É hora da oração, mas é hora de perceber que esse sacrifício já não existe mais. Vai virar idolatria, isso é uma idolatria, porque Cristo veio, é nova era, novo momento. Babel é este símbolo. Deus visita a obra, não destrói o monumento, mas confunde a comunicação e os obriga a espalhar. Aí depois, mais para frente, olha que coisa linda agora. Vamos dar uma olhada num personagem importantíssimo. Ele é o patriarca da nossa fé. Somos filhos da fé por Abraão, que creu, e isto lhe foi imputado como justiça. Nós entendemos a doutrina da justificação e nos fundamentamos na pessoa de Abraão, então vamos aprender com ele. O que é que Deus pediu de Abraão? Só isso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda. Ele não disse senta. Ele disse anda. Aonde? Na minha presença, que jamais estaria lacrada na Torre de Babel. Anda na minha presença e ser íntegro, Abraão. Integridade diante de mim, na intimidade. Chorar lá onde só eu posso te ver. Ler e se regozijar na minha palavra quando só eu posso falar com você. E não precisar de estímulos, de uma propriedade, de um local, de um ajuntamento, de um bando de cadeira e de um bando de gente que fica aqui na frente estimulando o crente. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Vamos orar, fica de pé, você fica, senta de novo. O dirigente do louvor entra, não sabe o que está fazendo, fica nervoso, vamos ficar de pé. Levanta a mão, baixa a mão, bate palma, estimulando todo o tempo o povo a fazer alguma coisa ali dentro, porque eles vêm e não estão nem aí com o que está acontecendo. Pelo menos em Israel, aqueles cânticos dos degraus significavam nos salmos o quê? O povo já vinha louvando de longe, o som vinha de longe. Porque o povo andava na presença de Deus lá, embora estivessem atrás da Shequina glória que se manifestava ali naquele momento no templo para a redenção dos pecados daquele povo, sacrifício oferecido. Na Babilônia eles adoravam o Senhor. Amados, olha para o nosso modelo, olha para o que nós estamos vivendo, olha para aquilo que nós estamos dando ênfase, olha para a nossa linguagem e percebe o movimento divino na história. Abraão foi incitado pelo Senhor, foi convidado pelo Senhor a andar na presença dele e ser íntegro. E aí o pai de muitos, o Abrão, foi peregrino, morou em tendas, viveu pela fé, creu no impossível sem que houvesse qualquer institucionalização religiosa ou qualquer título ao que simplesmente creu e andou na presença do Senhor. O nome dele era Abraão. Só Abraão. Depois vocês e nós o chamamos de patriarca. Mas é uma palavra simples, ele é patriarca, pai, Abraão, só isso.
pai de muitos. Agora vamos para o Êxodo. O Êxodo é um modelo assim do grande Moisés, do grande mediador, do grande milagre. É aquele culto tremendo à beira do mar. Imagine eu indo para Fortaleza, na Praia do Futuro, levando a congregação com um cajado na mão, e o povo olhando para mim. Eu disse, nós vamos atravessar. E nós vamos parar lá em Portugal. O povo tudo olhando. Não era cada um com um cajado, era Moisés com um cajado. E Deus fala com ele, bate aí e abre o negócio. Aí nós gostamos do Êxodo, os 10 mandamentos. Qual é o evento mais poderoso? Ele abriu o mar, e se vai fazer sobre as águas, e se o mar não abrir, e se o mar abrir, eu vou passar por cima. E pronto, todo mundo olha para aquele evento, a gente canta isso, não é não? Tem uma música que diz esse negócio? Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar. Ah, que legal. Queridos, pensar no Êxodo é pensar no milagre da abertura do mar, símbolo coletivo de libertação pela instrumentalidade de um mediador, Moisés. No entanto, a maior manifestação de poder e libertação ocorreu quando? Onde? Pela instrumentalidade de mediadores caseiros. Pessoas simples, desprovidas do santuário, mas cheias de fé na promessa, na presença libertadora do Senhor, que evitaria que o anjo da morte passasse naquela casa. Foi um simples gesto de uma família que matou um cordeirinho, que obedeceu ao Senhor. Falar a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 meses deste mês, aos 10 deste mês, cada um tomará para si o quê? Um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Imola o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais da porta, o anjo passa, a Páscoa é celebrada, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é ali prefigurado. Louvado seja Deus, o maior dos milagres aconteceu em casa, na mediação de sacerdotes simples, que não tinham estola, que não tinham boné, chapéu, não tinham nada. Era uma casa, era na simplicidade. E ali a presença poderosa de Deus foi celebrada no Êxodo. E lá no deserto, o que aconteceu no deserto? O povo estava olhando para trás, para o Egito, para os símbolos do Egito, os deuses do Egito. Todos eles tinham uma figura, todos eles tinham uma Babel, todos eles tinham uma representação simbólica. Era uma mesa, era um púlpito, era uma cadeira, cheio de símbolos. Era uma vaca, era um Ísis, Osíris, era uma criança, sei lá, tanta coisa. O povo saiu com tudo isso na cabeça. Vem, meu povo. E lá no deserto, a busca por referenciais visíveis levaram o povo a murmurar e a exigir uma identidade institucional. Esse negócio de dizer que Deus está em todo lugar, que Ele está aqui, que eu posso usufruir da presença dEle, não vale não. Você fica dando uma de doidinho aí, subindo nesse monte, e esses relâmpagos aí, dizendo aí que Deus está falando com você. Cara, esse negócio não vai funcionar aqui. Nós temos que construir um bezerro. É esse bezerro aqui que nós estamos vendo, nós estamos construindo, é parte da nossa fortuna, do nosso ouro, nós estamos fazendo com nossas mãos. Está vendo aí o templo, a placa do irmão que construiu, o piso que foi dado pela família Matoso. É aqui que nós sentimos a presença de Deus saindo do rejunte. Uma vez eu fui no Acre pregar numa igreja, aí era a inauguração lá, né, pregar lá para os irmãos. Aí os irmãos estavam lá reunidos no auditório, que era o templo, com tudo novinho. E naquela noite, quando eu estava começando a pregar, gente, aquele local estava lotado, tinha gente do lado de fora, tinha gente que estava no pátio, porque não cabia mesmo, não era por causa de mim não. E era festa, era a inauguração do piso do templo. E eu pensei que eu ia pregar mesmo, mas, na verdade, foi tanta homenagem para os doadores do piso, que quando eu me levantei lá e fui para o púlpito, eu disse: amados irmãos, enquanto vocês faziam todas essas homenagens aos amados que contribuíram para o piso do templo,
Eu orei para que esse piso fosse destruído o mais rápido possível. Ainda bem que tinha uma portinha lateral. Eu segurei para ver a reação do povo. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque esse lugar aqui não pode conter a glória de Deus e nem a igreja de Jesus. Vocês não podem fazer disso algo, por favor, não façam disso algo perene. Se querem construir qualquer coisa, construam, mas como meio. Chama isso de piso, chama isso de auditório, chama isso de prédio, chama de qualquer coisa. Mas não olha para aquilo e diz, nossa igreja. Olha lá, está vendo? Catolicismo romano na veia, Santa Sé. E nós não fomos expurgados disso. Eu vou perguntar para Lutero por que ele não completou a obra lá atrás. Por que ele não expurgou esses símbolos? Aí o que aconteceu? Deus pegou aquele povo, criança, infantil, e decidiu normatizar a comunhão, centralizar a adoração, preparar o seu povo para a redenção definitiva do Cordeiro que haveria de vir. Aí o que ele fez? Deu a lei, o sacerdócio, o tabernáculo, o reinado, o templo, os profetas, todos esses foram meios divinos para a purificação e reeducação e centralização da comunhão até que chegasse à plenitude dos tempos. Isso é teologia bíblica. É a evolução da redenção. É o que Deus faz quando o povo, criança, menino, precisando de um pedagogo, de um aio, como disse o apóstolo Paulo, para conduzir até a realidade. É o povo que se abraça com a placa da cidade maravilhosa e nem chega lá nunca. Porque a placa se tornou mais importante do que a cidade. Águas de Lindóia. O cara se agarra na placa e fica, chegamos. A placa é o suficiente. Não é o suficiente, isso é placa, cara. Isso está te conduzindo para algo real. E foi assim o Velho Testamento, para retomar aquilo que aconteceu em Gênesis, aquilo que o Senhor falou a Abraão, que ele deveria andar na presença de Deus todo o tempo. Aí, meus amados, veio a coisa maravilhosa de Jeremias capítulo 31. Quando eu leio ali, é como se Deus tivesse antecipado tudo, antes de acontecer. Ele veio e disse, eu vou mostrar para vocês como será, e qual era o meu ideal. Como foi o meu ideal? Sempre. Aí ele abre um negócio chamado Novo Pacto. E antes que vocês, amados teólogos, estudantes e, sei lá, professores, aos quais eu me submeto aqui, diga que eu estou falando alguma coisa que é lá do Velho Testamento, em nome de Jesus, está em Hebreus 8 também. Então, emenda aí, irmão. E lembra que esse texto não tinha a ver com o Velho Testamento, tinha a ver com a promessa daquilo que viria, que é pertinente a nós. Glória a Deus! Se fosse uma conferência pentecostal, eu ia ouvir esse tipo de coisa, mas é mais ou menos. O que esse cara está dizendo? Como é? Ele quer que eu quebre o quê? Queridos, vamos lá. Volta comigo, vamos lá atrás. Vamos olhar para a antecipação divina, assim como o Apocalipse é aberto para nós hoje, a gente enxerga o que vai acontecer, recebe consolo, conforto da soberania do Senhor, do Salvador, do Cristo que veio, como Cordeiro que foi morto, mas que agora reina para sempre. Olha, o novo pacto foi prometido como um redesenho dessa intimidade que colocaria a essência da lei divina no coração de cada um. Olha aí, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei o que, gente? A minha lei, aonde, gente? Isso é Deus que está dizendo. Ele não disse que ia botar num livro, numa enciclopédia, ele não disse que ia colocar nas mãos de mestres, de seminaristas, de teólogos, de professores, ele não disse nada disso. Ele está dizendo o seguinte, vai acontecer um dia e vai chegar. Eu sei, já chegou. Em que a lei do Senhor, não é a lei natural de que Paulo fala lá em Coríntios, não. É a lei do Senhor. Seria escrita no coração de cada um. E ele diz, eu serei o seu Deus e eles serão o quê? Meu povo. Olha a comunhão.
presta atenção, essa aqui, eu vou construir prédios de escola bíblica dominical, igrejas, templos em todo o país. Aí que ele disse aqui, ó, eu vou instituir professores para ensinar esses leigos, incautos, ignorantes, que não sabem nada. Cara, não é isso, gente, não é isso. E não ensinarão mais cada um o seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, ei, conheça o Senhor. Sabe por quê? Deus está dizendo que não vai precisar? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ai, gente, que coisa tremenda. E sabe o que acontece? Eu e você testificamos de que isso é verdade. Isso é verdade. O novo pacto promete colocar cada fiel na presença imediata, sabe de quem? O autor das Escrituras, o Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus. Ele promete ainda abrir, e abre lá em Joel capítulo 2, que nos últimos tempos o Espírito seria derramado, e já foi lá em Pentecoste, foi cumprido, e Pedro falou sobre isso lá em Atos capítulo 2, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Por favor, em nome de Jesus, pense nas implicações disso, amado. Sabe o que significa? Outro dia lá na igreja eu já contei essa história que até tem um fim diferente. O camarada, não, leva lá para dar testemunho um desses... tem um traficante lá que usava uma casa de coleta de lixo. Sabe esses catadores de lixo que andam com aqueles carrinhos, né, com a geladeira para cima e para baixo? Lá em Fortaleza tem muitos desses. E a maioria entrega o lixo para indivíduos que coletam aquele lixo reciclável e eles trocam o lixo por crack, droga. Por isso eles ficam no meio da rua, por isso muitos deles não constroem absolutamente nada, porque hoje eles ganham um bom dinheiro, mas eles vão lá atrás da droga. E um desses rapazes, chamado Daniel, era um dos traficantes lá, que entregou a sua vida a Jesus, casou-se com uma menina que era uma ex-prostituta, que a minha esposa adotou 5 meninas prostitutas, das 5, acho que 3 vingaram, entregaram a vida a Cristo, uma delas é a Ritásia casa com Daniel, e Daniel faz daquele lugar de coleta de lixo um centro de proclamação do Evangelho de Jesus, trocando agora lixo por dinheiro, mas por Bíblia, por palavra, e quando os meninos começaram a entender, não tinham para onde ir, ele foi acolhendo, montou uma casa de recuperação, e esses meninos estão lá. E um dia eu disse, vamos mostrar para a igreja o que é que está acontecendo. Aí eu, num culto lá, manda o camarada entrar aí com o carrinho dele. Aí lá vem um indivíduo na hora do culto, no meio do culto, com um carrinho, carrinho de lixo. Aí deixou o carrinho de lixo, subiu, o bicho todo torto, todo diferente, todo esquisito, e ocupou o púlpito. Recém-convertido. Abriu a boca e começou a dizer do jeito dele as grandezas de Jesus. O Cristo que transformou a vida dele, que ele estava limpo das drogas, que ele estava experimentando uma nova vida. O homem começou a falar das grandezas de Deus, aí ele disse assim, e agora eu creio nessa Bíblia que eu nem sei o ler, mas eu cheiro. O bicho cheirava coca, cheirava crack, agora... Se você quiser dar uma cheiradinha em casa de vez em quando... Eu estou ali sentado dizendo assim, Jeremias 31. Cara, esse homem entregou a vida a Jesus e quem entrou nele foi o mestre dos mestres, o autor das Escrituras. O cara não consegue nem ler o que está escrito, mas a lei do Senhor está sendo escrita no coração dele. E aí o Espírito está testificando com aquele homem, fazendo um vulcão, um rebuliço na vida dele. Esse cara não foi para a escola bíblica dominical, ele foi talvez discipulado ali no 1 a 1 pelo Daniel, mas ele já está falando das grandezas de Deus. Eu conto isso para todo lado, mas teve domingo, acho que uns 2, 3 domingos atrás, a Ritásia me chamou e disse, pastor, vem cá, o rapaz aqui quer falar com o senhor. Eu disse, o que é? Aí ele disse assim, pastor, aquilo que o senhor está falando aí de mim, não vale mais não, porque eu sei ler agora.
Ele foi alfabetizado. Disse, agora que vai ser, agora que vai. Aí eu pensei comigo, rapaz, se a gente tivesse essas classezinhas de escola bíblica, eu ia levar ele para ser professor agora. Sabe ler? Aí eu quero fazer uma pergunta para você, amados, que tem implicações, que nós não temos tempo aqui para falar sobre isso. Quais são as implicações disso? Você já imaginou? Você construindo prédio, gastando dinheiro, investindo dinheiro, pedindo dinheiro para construir classezinhas de escola bíblica dominical, no momento em que você começa a espalhar essa igreja pelo bairro, pela cidade, de casa em casa, que o menor começa a ensinar o maior, que a mulher ensina o homem ensina a mulher, o filho ensina o pai ensina o filho. Nós temos casos de meninos que foram para casa, profetizaram, pirralhinho, que vieram lá do Geração Futuro, entraram em casa, profetizaram para os seus pais, e os pais voltaram. Pastor, o que o senhor anda ensinando para o meu filho ali naquele negócio lá? Eu disse, não sei não. Mas ele chegou em casa repreendendo a gente, quem estava brigando, quem estava brigado, ele botou a gente de joelho e pôs as mãos. E eu vim aqui para dizer que aquilo que o meu filho fez naquele dia, fez com que eu perdoasse minha esposa me perdoasse, nós queremos esse Jesus do meu filho. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. As implicações são tremendas. Já pensou se nós saíssemos daqui com meia dúzia convencidos de que isso é verdade? Porque eu quero fazer uma pergunta simples. Será que com todo esse receio que a gente... Mas espera aí, o cara pode se desviar da fé, ele pode ensinar heresia, ele pode não sei o quê. Então, sim, aí você vai monitorar todo mundo, botar uma correia, uma corrente no cérebro de cada um, para ficar monitorando o que ele está pensando, o que ele está vivendo, enquanto ele está lendo, interpretando por você. Como é? Você consegue ter controle remoto sobre todos os membros? De jeito nenhum. Agora, a pergunta que talvez seja simples e que tem profundidade na medida que você pensa nas implicações, a pergunta é a seguinte: será que a Escritura Sagrada e o Espírito Santo em cada discípulo basta? Ou nós precisamos construir uma torrezinha? Chamar os sacerdotes de plantão? Meu amado, nossa função enquanto líderes e o nosso ensino deve ser baseado mais ou menos naquilo que Moisés fez, estimular o povo a ter um encontro com Deus, dar espaço para o povo avançar. Aí nós temos Jesus. Depois dessas promessas, Jesus vem, e Ele determina o modus operandi dessa comunhão e dessa intimidade, que agora é redesenhada. Jesus é o Deus presente, Ele é o novo paradigma, Ele está entre nós. Aí o que Ele faz? Olha o que Jesus encontrou. Ele encontrou a torre, o templo, as celebridades, saduceus, fariseus, sacerdotes. Ele encontrou a arrogância das escolas rabínicas. Ele encontrou a hierarquia do conhecimento, os detentores da sabedoria, até seminarista tinha lá. A estrutura templária. Ele encontrou os ritos que se tornaram um fim. Mas a sua simples presença passou uma borracha em tudo isso. E habilmente ele começou a redesenhar o ajuntamento, o compromisso, a noção de poder, a hierarquia servil, o estar antes de fazer, a graça e a vida que andam no compasso do conhecimento. Eu pratico aquilo que eu vou aprendendo. Eu era cego, agora vejo. Não corre muito não. Não queira saber muito não, lembra de Hebreus? Não queira se doutorar não. Calma aí, rapaz. Qual é a finalidade? Espero que você esteja ensinando o seu povo e também, diante de Deus, percebendo que você deve andar à medida daquilo que você tem alcançado, viver à medida daquilo que você tem aprendido com o Senhor. Por isso, Jesus agora faz uma pergunta, aliás, uma observação aqui em João 5,39, que é fantástica. Jesus diz assim, está vendo? Vocês não estão examinando a Escritura? Porque vocês acham que nela tem a vida eterna. E é verdade, elas testificam de mim. E vocês gostam de articular sobre a vida eterna, vocês gostam de falar quem eu sou, vocês gostam de falar sobre como eu penso, o que eu faço, vocês ficam passando essas informações, vocês estão examinando, e legal, vocês copiam, passam adiante, põem tudo. Vocês não querem o quê? Vir a mim. Para teres o quê? Vida. Porque vir a mim é relação pessoal.
não é conhecimento do livro, é vida na vida, é seguir o Senhor, é andar com Ele, é andar nos seus passos, é ter comunhão com Ele. Aí vem o redesenho de Jesus, olha o que Ele faz. Qual é a lei agora? Das regras para o amor a Deus e ao próximo. A noção de pecado saiu do ato para o coração. O templo saiu do tijolo para o corpo, o coração, a vida, a comunidade. O sacerdócio do alguns para o todos. O acesso do véu para o canal aberto, livremente, na presença de Deus. O redesenho incluiu, aliás, a inclusão agora é interessante, dos convidados, agora manda entrar os rejeitados, entra. Jesus repelia os sábios articuladores das Escrituras e atraía os bandidos pecadores. Engraçado, né? A visitação do exclusivo Santo dos Santos para os 2 ou 3 reunidos em nome dele. A presença do Cristo encarnado para o Espírito Santo em cada discípulo, templo vivo do Senhor, a partir da crença no Filho. Mas, a igreja judia, a igreja em Jerusalém, resistiu ao redesenho. Gravitou entre o templo e a sinagoga. Redutos das sombras que perderam a razão de existir. Alguns ainda tentavam conciliar graça com a lei por não entenderem a dimensão do redesenho cristológico da eclesia. Os apóstolos foram enviados ao Ami, meu povo, para depois irem ao Lo-Ami, aqueles que não eram meu povo, como estava previsto, mas nunca se imaginou que a igreja sofreria uma descaracterização pelas mãos dos que preferem uma torre, um nome célebre, um meio humano para controlar e monopolizar a adoração e o ensino. Marta, Constantino, Aquino, Inácio, reformistas, romanistas e uma multidão de líderes ainda não perceberam que a profundidade do renovador redesenho do Senhor está nessa visitação de levar o povo de volta a experimentar a presença de Deus, sua pessoa, sua obra, sua palavra perfeita. A pós-modernidade vai atacar a igreja instituição, a organização. A impiedade e as leis internacionais estão querendo amordaçar aqueles que falam do púlpito, aqueles que falam na internet, na televisão, aqueles que têm manifestações formais de organização eclesiástica. E além deles, vão agora ditar à igreja institucional o que ela deve ensinar, o que ela pode e o que ela não pode ensinar. E aí nós vamos perdendo a força, vamos perdendo a moral, vamos perdendo o poder e vamos expondo o que de pior nós temos ao redor do templo e dos títulos. A busca pela glória humana, a podre exposição da nossa autojustiça e esforço próprio para construir um projeto de ensino. Mas, amados, por outro lado, quando a gente busca esse redesenho baseado na visitação divina, numa igreja mais flexível, relacional, mútua, menos institucional, isso vai nos permitir levar cada discípulo a andar na presença de Deus. E aí vem o Pentecoste, o grande ajuntamento, destaca o porta-voz, o mediador, o líder e os seguidores, o pequeno ajuntamento, de casa em casa, destacando a ação inclusiva, multiforme, descentralizadora do Espírito Santo, sobre a vida de mediadores comuns, gente comum que ora, que prega, que ensina, que aconselha, que cuida, que evangeliza, que acolhe, que ama, e não trazem para o templo, para que no templo a salvação aconteça, o apelo aconteça, a pessoa entrega a vida a Jesus através da pregação de um indivíduo só que faz um apelo. Às vezes as pessoas dizem, pastor, você não fez o apelo domingo. Eu disse, e aí, o que houve? Na época eu trouxe alguém aqui, por que você não fez o apelo para ele? Quer dizer que o cara vai sair daqui para o inferno e a culpa é minha, é? Porque a turma quer o rito. É legal, domingo agora a gente faz isso, eu faço o apelo no final. Quantos vieram aqui trazidos por irmãos que já fizeram uma manifestação por Jesus e querem publicamente, diante de toda a comunidade, expressar, vem aqui. E de vez em quando passa um que não veio de ligação alguma, né? Então o cara está lá passando, entrou, e aí a gente também coloca no bolo, abraça, e vamos todo mundo, inclui em grupo pequeno e etc. Mas eu não sou responsável por apelo. A herança maldita que transformou a igreja num prédio, num encontro coletivo sobre a mediação de um sacerdote, terrível.
O que era organismo vivo foi se tornando uma organização morta, onde as pessoas que precisavam de um ombro, de um ouvido, um abraço, ganharam o quê? Um banco, um prédio e uma pré-eleição. Senta aí, que vai ter um bocado de gente encostando em você, no seu ombro, assim, do lado, cutucando, quando não tem uma bolsa guardando o lugar. Vão olhar para a tua nuca, ficar conversando sobre o seu cabelo, cheio de caspa. É isso aí. Igreja. Isso é igreja. Isso é um auditório. Isso é um hotel. Isso é um centro de convenções. Igreja é para ser um hospital, onde os cabras entram e entram todo quebrado, todo ensanguentado, e os enfermeiros batem em cima e saem curando, e saem limpando a ferida, e leva para o centro cirúrgico, e trata, e só larga o camarada quando ele está bom. E diz, agora vai e cura outro. Então, a vida da igreja tem que acontecer fora do prédio. Não estou querendo que você vá para casa vendo o prédio como eu fiz. Novinho na igreja, recém-chegado, ainda respeitando aquelas sessões democráticas, que tinha que pedir, né, a votação, a proposta, para trocar a cor da cortina. E eu estava evangelizando um homem que é dono de uma rede de farmácia lá, chamado Adi Jafre. Isso em 85. Estava lá 2 anos só. Aí ele disse, ao dia que você for vender essa propriedade, aí você me fala. Mas eu já tinha dito para os líderes, não só os antigos, mas os novos que estavam sendo evangelizados, católicos, porque eu comecei a fazer grupo pequeno lá na casa dos católicos. Eu ia estudar a Bíblia com eles, eles diziam, não, tem que esperar porque o Cristo não chegou. Como é? Aí era o crucifixo que tinha que chegar para colocar, porque enquanto isso eles tomavam uísque pra caramba. Pá! E eu querendo ensinar a Bíblia. Aí ele disse, espera aí que o Cristo, depois que o Cristo chegar, a gente começa. Tá bom, eu estou com o Cristo aqui. Noção, né? O Cristo está lá na igreja. E eles vão trazer. Aí quando eles trazem, aí para o uísque, aí o pastor, pã. Aí eu pregava a palavra de Deus. E muitos se converteram e foram para a igreja. E a igreja se encheu de católicos recém-convertidos. Os missionários diziam, você tem que tomar cuidado, porque esses católicos vão levantar a mão na sessão e eles vão levar o nosso patrimônio embora para o Vaticano. Porque para batizar um católico desse tipo aí tinha que demorar muito. Os caras vinham dos grupos de estudo para a igreja e a gente, pum, batiza. Aí eu chamei esses irmãos católicos lá, né? E, sim, eu estava evangelizando o indivíduo, né? Falando sobre o tempo. E aí ele disse, olha, o dia que você quiser vender isso aí, você fala comigo, que eu quero expandir aqui o meu depósito de medicamentos. Eu disse, tá bom. Como eu já tinha conversado com alguns, até um engenheiro conhecido, Amaury Fontinelli, que é o pai do... Amaury não, Amarílio Fontinelli, que é pai do Amaury Fontinelli, que muitos de vocês conhecem. Então, eu já tinha conversado com ele sobre a venda da propriedade. Quanto é que vale? Ele disse, rapaz, acho que dá para pegar uns 5 milhões aí. Aí, eu conversando com o homem, eu disse assim, rapaz, a gente vende. Não, estamos pensando em vender. Ele disse, quanto é? Eu disse, 10 milhões. Aí ele disse, então, será que vamos fazer o seguinte, eu pago isso aqui em 5, 6 vezes, tá bom? Aí eu disse, por que isso? Aí eu pensei aqui rápido e respondi, não, a igreja não vai aceitar, acho que ela só vai aceitar se for à vista. Aí ele disse, então não tem problema, eu vou fazer um cheque de 3 milhões agora e pago o resto quando você me passar a documentação, tá bom? Eu disse, feito. Ele passou o cheque, eu assinei o recibo, liguei para o diácono católico, o irmão católico lá, que era da comissão do não sei o quê, e disse, cara, vendi a igreja. Ele disse, pastor, o senhor sabe o que vai acontecer com os diáconos e os missionários da missão? Ele perguntou, quanto foi? Eu disse, 10 milhões. Ele disse, por esse dinheiro não há diácono que resista. Vendi o templo. Vendi o prédio. Porque aqueles homens já estavam experimentando o poder de Deus de casa em casa. E você pode fazer isso na sua comunidade também. Já viu aqueles missionários que vão para o campo e a primeira coisa que nós vamos estabelecer uma igreja. O que eles fazem? Compram um terreno e compram um prédio. Um missionário uma vez ligou para mim e disse, eu estou aqui no interior, rapaz, eu construí, fiz aqui a igreja e não vem gente. O povo parece que é resistente à palavra.
Porque a igreja está pronta. Eu disse, se a igreja está pronta, manda Jesus arrebatar, cara, e sai fora. Está pronta? Eu quero ver ele levantar esses tijolos aqui. Só se for um furacão, um tsunami, daqueles que dá nos Estados Unidos, que levanta aqueles prédios, não é não? Olha a noção dos caras. Meu Jesus, eu vou para uma cidade onde tem gente, onde tem mercado, onde tem gente no mercado, gente na padaria, gente no posto, gente no estádio, gente na vaquejada, e você vai construir uma igreja? E quer que o povo entre lá para dentro? Foi esse o modelo de Jesus? Foi esse o modelo de Atos? Foi esse o modelo do apóstolo Paulo? Claro que não. Mas olha o que o romanismo impregnou na nossa cabeça e a gente está meio lacrado. Então eu não estou pedindo para você ir para casa, vender o tempo como eu vendi, nem destruir o seu tempo, seja lá o que você chame lá, dê o nome que queira dar. O que eu estou dizendo para vocês, amados irmãos, em Cristo Jesus, é que nós temos que ensinar esse povo a andar na presença de Deus onde quer que eles estejam, a se reunirem de casa em casa, a viverem na presença do Senhor. Eles precisam ser estimulados a isso e a compreenderem essa verdade. Por que custamos tanto em acreditar e aceitar o modelo bíblico? Talvez desconhecimento, talvez medo de abrir a vida, de arriscar, medo da decepção. Deus quer nos conduzir para novos caminhos, onde sem esperar nada do outro, nos expomos, abrimos-nos e tornamos-nos vulneráveis, para que Deus use todos nós nos passos de Jesus. Bom, a herança maldita que transformou a igreja num prédio, num encontro coletivo, sob a mediação de um sacerdote, deu nisso. Se o intuito último do ser humano é ter comunhão com Deus e viver para a sua glória, tudo o que fazemos aqui na terra deve ser avaliado à luz desse objetivo maior. Então eu quero estimular vocês a rever os programas, rever as atividades, rever as ênfases, as prioridades, à luz desta simplicidade da busca pela presença de Deus. Deixa Deus se manifestar, deixa a Escritura ser lida, comentada, conversada entre os irmãos, aplicadas. Os mestres vão ensinando uns, que vão ensinando outros, que vão ensinando outros, isso vai, num certo sentido, contaminando todo o rebanho. A metodologia, a forma que vocês vão aplicar isso, não faz parte da nossa reflexão. A reflexão aqui é repensar no modelo divino, que nos faz estar debaixo de uma tenda, debaixo de um prédio, debaixo de uma mangueira, debaixo de uma casa, e faz da tua casa uma igreja, faz do teu quintal uma igreja, faz do salão de festa uma manifestação da igreja, onde há celebração da ceia do Senhor, onde os crentes podem batizar. Eu me lembro minha filha com poucos anos de idade, acho que 13, 14 anos de idade, jovenzinho, ela disse, pai, eu levei alguém ao Cristo e agora eu vou poder batizá-la. Eu vi filhos batizando pais, pais batizando filhos, adolescentes batizando os pais, cabelo branco. Mas tem que ser o pastor para entrar lá para batizar. Por quê? Paulo disse, eu não sei nem se eu batizei, sei lá quem eu batizei fulano, beltrano, porque os caras estavam com essa preocupação. Eu fui batizado por Pedro, fui batizado por Paulo, fui batizado por Paulo, de que isso? Eu não fui chamado para isso não. Deixe os discípulos fazerem discípulos e cumprirem o quê? A grande comissão. É para todo mundo. Ir de fazer discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Batizando. Não é para nós não, é para eles, é para o corpo de Cristo, é para o povo de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus. Sacerdotes e sacerdotisas que fazem a oração, operam milagres, podem fazer coisas que nós jamais poderíamos fazer, porque somos um só. Precisamos acreditar nessa igreja, porque é esta que vai prevalecer, sobreviver para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, graça e misericórdia.